Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Nós estamos aqui para responder algumas perguntinhas dos nossos alunos. Sabe aquela pergunta que você gostaria de fazer, que você quer fazer, tem vontade, sabe que a resposta é importante, mas tem muito medo de fazer? Tem medo assim dos colegas, tem medo que o professor lhe ache muito bobo. Então, essas perguntinhas você pode fazer para nós. Com certeza elas vão ajudar bastante na escrita de uma redação nota máxima. Então, para ajudar mais os nossos alunos, nós fizemos uma seleção de algumas perguntas que alguns alunos nos fizeram por escrito. Não quiseram fazer assim presencialmente, mas uns mandaram, outros fizeram nos nossos encontros. E aí nós hoje fizemos uma seleção e vamos estar respondendo essas perguntinhas. Então aqui conosco, a dúvida, a pergunta se transforma em conhecimento. Então aqui nós temos várias perguntinhas, vocês podem ver, nós escolhemos aqui, que nunca nos falte amor e que também nunca nos falte conhecimento. E que vocês tenham esse conhecimento para escrever essa redação nota máxima que com certeza vai colocá-los na universidade. Então eu vou escolher, o método vai ser esse, eu não sei exatamente quais as perguntas que estão ali, isso aí foi selecionado pelo meu pessoal, e eu vou escolhendo e vou respondendo. Então eu espero que os meus alunos, os alunos que fizeram essas perguntas estejam assistindo, possam nos assistir. Então eu vou escolher a primeira pergunta. Então a primeira pergunta, ela diz assim: o que é essencial na conclusão? Então, todas as questões em relação à redação do Enem são importantes, são motivos de preocupação. E essa pergunta aqui, ela é bastante recorrente, porque o aluno fica muito perdido, às vezes, o que ele vai escrever na conclusão. Principalmente porque com a questão da redação do Enem, que tem a questão do problema e da intervenção, e o aluno é muito acostumado a colocar a intervenção na conclusão, no momento que vem uma outra proposta, um outro tipo de proposta, o tema vem de uma outra forma, muitas vezes o aluno se atrapalha. Então, na conclusão, a conclusão é o fechamento do texto. Então, você pode ficar tranquilo, Vamos supor que você já tenha escolhido, identificado bem o tema, escolhido a tese, escolhido bem os argumentos, saiba exatamente onde colocar todas as suas ideias. E lá na conclusão, o que a gente faz? Retoma o tema e reafirma a tese. E quando na redação do Enem vieram sendo discutidos os argumentos, os problemas, o tema, o problema, a tese, enfim, lá na conclusão o que se vai fazer? Fazer as propostas de intervenção. E essa conclusão, eu vou adiantar um pouco mais, ela não pode ser muito extensa, Há alguns anos aí se faziam conclusões assim enormes, 10, 11 linhas, mas isso desconfigura muito a redação, a estrutura da redação. Então a conclusão, ela tem que ter assim aquilo que é básico, que é função da conclusão. Não vai ter ideias novas na conclusão da redação do Enem. Vai ter a retomada do tema, a reafirmação da tese e as propostas de intervenção, se for o caso. Se vier uma outra estrutura e o aluno trabalhar então as intervenções no desenvolvimento, ele vai fazer um fechamento ali e sempre pensando numa coisa extremamente importante em relação à conclusão, que ela tem que amarrar, ela tem que fazer o fechamento do texto. Então nós temos a abertura lá na introdução e aí na conclusão esse fechamento. Então a conclusão, ela se volta lá para a introdução. É aquilo que os corretores, que os avaliadores, professores de redação chamam de texto-circuito. É quando a conclusão faz aquele fechamento, aquela frase bonita de efeito no final ali, para linkar com aquilo que foi colocado lá na abertura do texto. Então seria isso, o essencial é isso, é fazer uma conclusão bonita, que desempenhe realmente as suas funções, e então amarrar isso, deixar o texto assim bem fechadinho. Bom, nós temos ainda agora, nós vamos tentar responder o máximo de perguntas que a gente conseguir. Vamos pegar uma outra perguntinha,
Então, essa pergunta diz assim, muito parecida com a anterior, né? Como garantir uma estrutura que deixe a redação redondinha? O aluno sabe que ele não pode espalhar as ideias, não é, no texto. Que esse texto, essa redação, ela tem que ter um núcleo, né? Para que ela tenha unidade, para que ela tenha progressão temática. Então, a estrutura é uma introdução com contexto, com tema, com a tese, argumentos bem focados na tese e uma conclusão como nós trabalhamos agora, como nós dissemos respondendo a pergunta anterior. Uma conclusão que vai fazer esse fechamento com a introdução. E aí a redação fica realmente redondinha, como o aluno sabe que tem que ser e como o corretor, como o avaliador gosta. Vamos então, né? Acho que nós podemos trabalhar com uma outra perguntinha, não é? E também tem a ver uma das grandes preocupações do aluno. A pergunta a pergunta que veio agora é: como ganhar 200 na competência 5? A competência 5, ela vai avaliar a proposta de intervenção. E essa proposta de intervenção, ela tem que estar muito relacionada com o problema abordado, com os argumentos, com a tese. Por isso que essa redação, ela vai ficar redondinha, por isso que tem a questão da unidade, tem a questão da progressão temática. Então, como que o aluno ganha, né, 200 na competência 5? Ele não pode simplesmente jogar a intervenção ali desconectada daquilo que ele veio trabalhando no texto. Então, primeiramente, essa competência 5, ela vai trazer intervenções, uma intervenção, duas intervenções, né, que seja, bem relacionada com o problema que foi discutido. E depois tem aquele detalhe, né, que muitos alunos já sabem, outros se atrapalham um pouco, que é o agente, né, a ação, que é a intervenção propriamente dita, o meio, a finalidade e o efeito. Então, não pode ser uma intervenção simplesmente, só uma ação. Eu também preciso dizer quem faz, eu preciso dizer como se faz, a finalidade do que se faz e ainda o efeito, né? O efeito, um detalhe interessante é que o efeito, ele vai apenas no final da redação, sabe? Aquela pergunta anterior assim, ó, como deixar a redação redondinha? Então, é para linkar lá com a abertura do texto. Então, provavelmente seja o efeito da intervenção no problema, não é? Então, esse seria o essencial, isso seria ganhar 200 na competência 5. E uma coisa importante aí é a questão da pontuação. A conclusão, ela também tem que ter um tópico frasal, ela tem que ser bem desenvolvida. Então, o aluno inicia a conclusão com esse tópico, né, anunciando que ele vai apresentar as intervenções e depois, então, ele vai fazendo toda aquela sequência. E uma coisa bem interessante também, que você não pode se descuidar. Não dá para fazer uma bagunça no meio desses 5 elementos aí que são apresentados. É bom que haja uma ordem. Por exemplo, quem faz, né, o que se faz, o meio, a finalidade, depois o efeito. Muitos alunos trocam muito isso de lugar e acabam se perdendo na expressão linguística, acabam se perdendo um pouco na gramática. Então é interessante também cada interventor, digamos, eu vou apresentar 2 interventores, 2 agentes da intervenção, então eu faço primeiro um, bem certinho, direitinho, pontuo e depois faço outro. E depois, então, eu vou fazer o fechamento do texto. Então, isso é bem importante. Bem, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que as dicas tenham agradado todos vocês e, principalmente, tenham ajudado vocês a escrever a tão sonhada redação nota máxima, a tão sonhada redação nota 1000. Beijo grande para todos vocês.